Cientistas costumavam considerar Marte um planeta geologicamente inerte. Sendo menor que a Terra, ele perde calor interno mais rapidamente. No passado, houve muita atividade em suas profundezas e existem muitos vestígios de enormes erupções vulcânicas em sua superfície. O Monte Olimpo, o maior vulcão do Sistema Solar, pode ser observado da Terra até mesmo com um telescópio amador. No entanto, as erupções vulcânicas em Marte cessaram há muito tempo. O interior do planeta esfriou e solidificou, resultando no enfraquecimento do seu campo magnético. O vento solar soprou a atmosfera restante e a água remanescente congelou. Recentemente, entretanto, Marte tornou-se mais ativo. Tudo mudou quando os astrônomos estudaram milhares de imagens da região equatorial marciana. Essas imagens foram capturadas entre 2006 e 2020 pelo orbitador de reconhecimento de Marte da NASA, com a câmera de alta resolução capturando as imagens a uma altitude de 300 km acima da superfície marciana. Essas imagens nos permitem distinguir objetos individuais com tamanho de até 1 metro. O estudo revelou um grande número de deslizamentos de terra e fluxos de detritos nas encostas dos vulcões marcianos. Os cientistas descobriram mais de 4.500 vestígios de rochas que deixaram padrões característicos em forma de árvore de Natal, geralmente resultado de fortes terremotos. O traço mais longo tem mais de 2,4 km de comprimento, e no total, esses vestígios têm cerca de 900 km. Surpreendentemente, cerca de 1/3 desses traços não estava presente em imagens anteriores a 2006, indicando que se formaram posteriormente. É claro que apenas terremotos subterrâneos muito poderosos são capazes de movimentar essas enormes rochas. No entanto, até recentemente, tais tremores não haviam sido encontrados em Marte. Isso ajudou os cientistas a descobrir que Marte despertou. As amostras recentemente coletadas de uma cratera quase parecem ter vida, e isso levanta questões sobre por que um dos gases mais nocivos na Terra é tão crucial para os colonizadores marcianos. Desde 2018, a sonda espacial interna tem monitorado terremotos em Marte usando o experimento sísmico para estudar sua estrutura interna. Até agora, mais de 1.300 tremores foram registrados. Em comparação com a Terra, esse número é praticamente insignificante. Na Terra, registramos entre 500 mil e 1 milhão de terremotos a cada ano. Além disso, a maioria das vibrações em Marte são muito fracas, sendo que os mais fortes registrados alcançaram magnitude 4,2 em agosto de 2021. No entanto, em maio de 2022, o planeta vermelho experimentou um terremoto de magnitude 5, que, se ocorresse na Terra, poderia quebrar janelas e causar danos leves à infraestrutura. Embora seja um evento considerável para Marte, os terremotos são mais intensos na Terra devido ao deslocamento das placas tectônicas e erupções vulcânicas. Marte não é tão ativo em termos de atividade tectônica, mas os tremores de magnitude 5 indicam que os processos tectônicos não cessaram completamente em suas profundezas. Os movimentos e explosões de magma continuam, especialmente quando o magma sobe, provocando a deformação de uma única placa litosfera de Marte resultando nos terremotos marcianos. A atividade geológica em Marte nos aproxima cada vez mais de desvendar o mistério de sua habitabilidade. Sabemos que este planeta é extremamente hostil, com temperaturas extremamente frias, radiação intensa e ausência de água líquida. É claro que não há animais como elefantes, tigres ou mesmo ratos em sua superfície, pois eles não seriam capazes de sobreviver nessas condições extremas, que podem ser facilmente observadas por meio de telescópios ou covers. No entanto, ainda não conseguimos detectar micro-organismos com essas ferramentas. Considerando que micro-organismos são capazes de sobreviver em condições extremas na Terra, existe a possibilidade de que eles também possam existir em Marte, especialmente em suas profundezas, onde está mais quente e a radiação não é tão fatal. Além disso, a descoberta de lagos subsuperficiais em Marte é emocionante, pois sugere a possibilidade de existência de água líquida, um ingrediente crucial para a vida como a conhecemos. Em 2018, instrumentos de radar a bordo da espaçonave Mars Express, em órbita ao redor de Marte, detectaram um grande lago subterrâneo no polo sul do planeta, bem como 3 corpos de água menores nas proximidades. Esses lagos abrangem uma área de mais de 75 mil km². Essa região está localizada na planície Austrália, uma vasta planície coberta de gelo. Em 2022, os instrumentos a bordo do orbitador ExoMars revelaram a existência de reservatórios gigantes de água congelada ou líquida nas gargantas de vales marineris. Esses lagos estão escondidos dentro de um sistema de cânions ao longo do equador do planeta. A água nos cânions cobre uma área do tamanho da Holanda e está localizada muito próxima à superfície do planeta, dentro dos primeiros 3 metros de solo.
Na Terra, lagos subglaciais semelhantes foram encontrados na Antártida e se descobriu que contém micróbios, peixes e outros organismos. Isso também pode ser possível em Marte. Uma pequena quantidade de calor é retida sob a superfície de Marte, vindo do interior do planeta, mas pode não ser suficiente para derreter o gelo. Isso significa que esses lagos podem estar congelados devido a uma alta concentração de sal. Se a água marciana for 20 vezes mais salgada do que os oceanos da Terra, mesmo micro-organismos podem não sobreviver. Para entender melhor isso, os cientistas estão tentando determinar a composição da água nos lagos subterrâneos e também estão procurando por sinais de vida em corpos de água superficiais secos. No passado, muitos lagos e rios fluíam em Marte, quando o planeta era mais quente e tinha uma atmosfera mais densa. É possível que muitos organismos diferentes tenham vivido nesses corpos de água. No entanto, até recentemente, não encontramos vestígios claros de vida extraterrestre em Marte. Em 2022, o rover Perseverance fez uma descoberta chocante ao encontrar moléculas orgânicas próximas a antigas fontes de água em Marte. Embora não seja a primeira vez que rovers encontram matéria orgânica no planeta vermelho, essa descoberta é importante porque ocorreu em um local com antigos rios e lagos, que são ambientes favoráveis à vida. A descoberta foi feita na cratera de Jezero, com 45 km de diâmetro. O delta na cratera se formou cerca de 3,5 bilhões de anos atrás e acumulou sedimentos ao longo do tempo. O rover Perseverance extraiu a maior quantidade de moléculas orgânicas marcianas dessa mistura até o momento. Na Terra, fósseis de organismos antigos também são comumente encontrados em rochas sedimentares semelhantes. O instrumento Sherlock, a bordo do rover Perseverance, projetado para identificar substâncias orgânicas e moléculas químicas, escaneou a cratera de Jezero e detectou átomos de hidrogênio ligados a átomos de carbono. O carbono é crucial para a vida e pode indicar atividade biológica. É importante observar que as moléculas orgânicas nos sedimentos da cratera de Jezero estão entrelaçadas com sulfatos. Na Terra, depósitos de sulfato preservam matéria orgânica e muitas vezes contêm sinais de vida. No entanto, as moléculas na cratera podem ter se formado por processos naturais. Os cientistas serão capazes de determinar sua origem com mais precisão uma vez que as amostras sejam trazidas de volta à Terra, o que a NASA planeja fazer em um futuro próximo. Enquanto isso, os cientistas descobriram outras pistas que apontam para a possibilidade de vida em Marte. Recentemente, o rover Curiosity detectou um nível excepcionalmente alto de metano no planeta, com uma concentração de 21 partes por bilhão de unidades de volume. Isso nos leva a questionar o que essa descoberta significa e abre novas possibilidades de investigação sobre a existência de vida em Marte. Metano em concentrações mais altas é encontrado na atmosfera da Terra e é formado devido às emissões de organismos vivos. Os pesquisadores estão planejando descobrir se o gás em Marte também está relacionado à atividade de seus habitantes. Se o metano se formou há muito tempo, já teria se decomposto em seus componentes elementares. Outra possibilidade é que o gás seja um produto da interação entre as rochas e a água. No entanto, o metano não é o único gás que desperta o interesse dos cientistas. Eles também estão curiosos em relação ao dióxido de carbono, considerado prejudicial na Terra, mas que pode se tornar valioso em Marte. O dispositivo experimental chamado MOXIE, do tamanho de uma torradeira, foi levado para Marte a bordo do rover Perseverance. Suas peças foram impressas em uma impressora 3D utilizando uma liga resistente ao calor à base de níquel. Sua composição também inclui um aerogel leve para retenção de calor e uma fina camada externa de ouro que reflete radiação infravermelha. Graças a isso, o dispositivo é capaz de suportar uma temperatura de 800 graus Celsius, na qual ocorre a transformação do gás. Recentemente, o MOXIE conseguiu produzir oxigênio puro a partir do dióxido de carbono, separando os átomos de oxigênio das moléculas de CO2. Como subproduto, o monóxido de carbono é liberado na atmosfera. A ferramenta é projetada para produzir até 10 gramas de oxigênio por hora. No primeiro teste, após uma hora de operação, a produção de gás foi de aproximadamente 5,4 gramas, o que seria suficiente para um astronauta respirar por cerca de 10 minutos. O MOXIE é particularmente valioso porque é virtualmente limitado em termos de matérias-primas, já que a atmosfera do planeta vermelho é composta por 96% de dióxido de carbono. Além disso, o MOXIE utiliza regolito, que cobre toda a superfície de Marte. Após processado, esse solo se torna um combustível respirável ou pode ser combinado com água hidrogenada. A NASA e o CEO da SpaceX, Elon Musk, estão acompanhando de perto as descobertas dos cientistas em Marte. Elon Musk está ativamente se preparando para voos e prometeu que veremos as primeiras imagens de astronautas em Marte em 2029. Já foram testados 14 motores Raptor da nave estelar da SpaceX.
Enquanto isso, a NASA escolheu a Starship como o primeiro módulo de pouso bruto para a Lua, e a previsão é que os astronautas aterrissem na superfície lunar em 2025 ou 2027 como parte da missão Artemis 3. Até 2040, a NASA planeja enviar uma espaçonave tripulada para Marte, tornando um local para reabastecimento. Mas depois da chegada, os colonos ainda terão que se adaptar a condições extremamente difíceis em Marte, e é aí que novas descobertas dos cientistas provavelmente serão úteis, como afirmam os especialistas. A primeira tripulação pousará perto do equador do planeta, onde um cânion com água líquida, conhecido como Marines da Vogal, será perfeito. A água do local de pouso será necessária para beber, cultivar colheitas e sustentar as necessidades domésticas. Os colonos também precisarão de oxigênio, já que o ar em Marte é composto por uma mistura tóxica de dióxido de carbono, nitrogênio e argônio. Nesse sentido, o MOXIE está se aproximando cada vez mais de resolver esse problema. Além disso, Elon Musk planeja reabastecer foguetes diretamente em Marte para a viagem de retorno à Terra. Para isso, ele pretende construir uma fábrica no planeta vermelho para produzir metano e oxigênio líquido a partir do gelo de água e do dióxido de carbono atmosférico. Se os pesquisadores encontrarem micro-organismos nos lagos subglaciais, isso também será um avanço importante para a colonização do planeta. Os micro-organismos locais estarão perfeitamente adaptados às duras condições de Marte, e estudá-los facilitará a busca por maneiras de se proteger contra a variedade de perigos climáticos do planeta vermelho. E você, acha que já houve vida em Marte? Deixe-nos saber nos comentários e deixe um like se você gostou deste vídeo. E para se manter atualizado sobre as últimas notícias científicas, inscreva-se no canal. Obrigado por assistir.